eu vou ler o capítulo todo, então espero que você esteja atento à leitura, por favor. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos este homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à porta do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Ele fez um voto dizendo: O Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Versículo 21. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor, e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: Faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor, em Siló, com um novilho e 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Amém? Feche teus olhos mais uma vez, por favor. Pai, nós damos total liberdade ao Senhor, Deus, neste momento de ministração da tua palavra, porque é o objetivo das nossas vidas agora, ó Pai, sermos impactados pela tua doce voz, por aquilo que o Senhor tem, ó Pai, a falar, inundar-nos, ó Deus, sobremaneira, porque nós não queremos, ó Pai, outra coisa senão a tua graça se derramando sobre nós de maneira sobrenatural, ó Pai, ao ponto de nós sairmos daqui, ó Deus querido, transformados, impactados pelo poder da tua palavra. Nós queremos e sairemos daqui, ó Pai, crendo que precisamos, ó Deus, mais e mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.
Eu confesso que escolhi essa mensagem ou esse texto para expor para os irmãos, pensando no Dia das Mães, olhando para Ana, e acredito que hoje em diversas igrejas estão pregando esse mesmo texto, 1 Samuel, que é uma das mães mais belas ou mais dedicadas em suas ações nas Escrituras. É lindo de ver o comportamento de Ana, é lindo de ver o que essa mulher fez como mãe em todos os aspectos, tanto no pedido quanto na dedicatória. E ter este sentimento poderoso de observar que tem gente na Bíblia que nós podemos seguir e ter a comunhão, mesmo que observando apenas o seu exemplo, faz de nós, irmãos, pessoas cada vez mais aproximadas a entender o que pedir ao Senhor, a entender como caminhar diante do Senhor. Apesar de esta mensagem ser sobre uma mãe espetacular, esta mensagem cabe a qualquer homem aqui. Esta mensagem cabe a qualquer jovem aqui, qualquer moça que ainda não é mãe, qualquer criança que estiver aqui ainda. Esta mensagem, ela é aplicada a nós também. O que nós precisamos fazer é entender, à luz das Escrituras, como é que nós precisamos caminhar segundo a vontade de Deus. Eu tematizei este sermão dizendo que as palavras de Ana, mediante a tradução do nome de Samuel, eu o pedi ao Senhor. Eu não sei vocês, mas a lista de pedidos é grande. A lista de coisas que nós queremos, de algo ou coisas que nós queremos desfrutar, é enorme. Por isso que este tema, eu o pedi ao Senhor, vem sobre nós como um impacto. Porque pedir ao Senhor é muito fácil. Ouvir do Senhor o que Ele tem a dizer sobre o que nós pedimos, já não é tanto assim. Porque isso pode nos confrontar, isso pode gerar algum impacto sobre nós, ao ponto de nós não querermos aceitar a vontade de Deus. Ao ponto de nós olharmos para a vontade de Deus e não admitirmos que ela é soberana e vai mudar a nossa história. Mas pedir, a gente sabe pedir, irmãos, não sabe? Desde criança a gente é treinado nesse negócio. Tem mãe que fala assim, vai pedir para o seu pai. E aí a criança vai lá e pede para o pai. E aí o pai fala assim, vê com sua mãe. Aí a criança volta lá, mãe, é para ver com você. Já falei para você ver com seu pai. Volta lá, pai, a mãe falou para ver com você. Mas é que a sua mãe, esse negócio, ninguém quer assumir a responsabilidade. Deus não é assim, irmãos. Deus não é que nem a gente, falho. Deus é inerrante, Ele é fiel. Só que Ele vai ser decisivo. É sim ou não? O que acontece entre esses pedidos? O que acontece entre esse eu o pedi ao Senhor, vai provar se nós estamos preparados para receber o que Deus tem para nós ou não. Vai provar se nós estamos dignos daquilo que estamos pedindo. Eu costumo brincar com isso, porque é algo que já nasceu no meu coração quando eu era criança. E outro dia, nós estávamos no carro, e o João começou a contar o sonho de carro que ele quer. Você estava junto, né, Terça? Ele quer um carro que dirige para o lado errado. Como é que é? Que dirige para o lado esquerdo. Como é que é o nome do carro? A mão inglesa. E como é que é o nome do carro? RX o quê? Vocês conhecem esse carro, RX-7? É caro, João, esse carro? Quanto? Uns 500 mil reais, João, tudo bem. Dinheiro, né? E eu fiquei imaginando, irmãos, o João pedindo isso para Deus. Senhor, eu quero um RX. Custa apenas 500 mil reais. O Senhor é o dono do ouro e da prata. E começa a chorar. Abre as portas, ó Pai. Shalom, né? E aí o João, eu quero esse carro, eu quero esse carro. Aí eu imagino se Deus fosse que nem aqueles pais que mimam os filhos. Toma. Aí o João vai trabalhar o mês todo. De repente estoura um pneu. O pneu daquele carro no mínimo vai custar uns 3 mil reais. Não vou te expor não, João. O salário do João não vai dar um terço disso. Mas aí veio alguém desavisado, deu uma encostadinha, quebrou a lanterna do RX-7 com os 500 mil reais.
Irmão, a lanterna do carro nosso, popular, o João não consegue pagar no primeiro pagamento. Às vezes, irmãos, a gente quer coisas absurdas. E pode ser que Deus esteja nos preparando e nos forjando o caráter para entendermos se nós estamos preparados para receber aquilo que nós estamos pedindo. Eu queria que você olhasse para a história de Ana e visse que em todo o tempo essa mulher passou pelas situações mais desastrosas para que ela pudesse receber aquilo que ela havia pedido ao Senhor. Este filho, este amor, este reconhecimento de que ela era uma mulher dentro da sociedade. Porque era mais ou menos isso, irmãos, que ela queria. Ana sem filho, ela era uma mulher inútil. Ana sem ser fértil, era uma mulher que não prestava para nada. Não é como nos dias de hoje, apesar de que a pregação às vezes da sociedade implica em a mulher, não, esse negócio, filho não é para mim, não quero filho e tal. Irmãs, prestem atenção coisa, vocês podem não ter filho, não tem problema, tá? Mas Deus criou a mulher para que ela fosse fecunda, para que ela fosse mãe de filhos, sim, tá bom? Ah, pastor, não quero ser filho, não quero ter filho sanguíneo. Então cadê os filhos espirituais? Apresente-os. Cadê os seus frutos? Apresente-os. Por isso que a mensagem é para mulheres e para homens, vocês entendem, né? A chibata é para todo mundo, é só para as mães hoje. Não, senhor, é para todo mundo. A Ana, a situação dela era vergonhosa. A situação da Ana era uma situação condenatória. Ela não poderia ter relacionamento social. Ela não poderia ter felicidade expressa no seu rosto, porque ela não podia ter filhos. Porque ela não poderia gerar. Esta mesma situação ocorre conosco porque nós somos fadados ao pecado, à escravidão. O apegar-se a Jesus que nos faz livre, que nos faz pessoas salvas. Então nós precisamos nos pontuar, irmãos, a ponto de entendermos que há pedidos a se fazer, que há coisas a querer, há um Deus disposto a nos abençoar, inclusive a nos mimar, mas nós temos que estar preparados para as provas, para entender se nós estamos, de fato, prontos para receber aquilo que estamos pedindo. O sonho de Ana, eu acredito que boa parte das mulheres que eram estéreis naquela época, era ter um filho. E de preferência, um filho homem. Traria mais honra ainda, deixaria ela ainda mais aproximada de uma qualificação social. Assim como para o João andar de RX-7 nos dias de hoje, seria ele andar, né? Assim a música dos gospels. E o João, não é desse lado, né, João, que você tem que andar assim. Que é o carro é o contrário, a mão para fora é aqui. Ai, meu Deus do céu. Meu filho, não fica andando negócio de esquerda não, pega os carros da direita mesmo. Esquerda não presta não. Então, assim como para o João andar nesse carrão do ano, para Ana era ter Samuel. Agora, irmãos, o que é para você estar em alta, estar no ápice ou estar sendo bem visto? Porque você pode pontuar uma série de coisas materiais, você pode pontuar uma série de coisas emocionais, mas se dentre elas não tiver a principal, que é vida com Deus, expressividade de um relacionamento com Deus, você está fadado a continuar chorando amargamente pelo seu pedido. Nós às vezes estamos intencionados, totalmente focados nas coisas materiais, e não estamos observando aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Pense no que Deus quer para você. Pense na estrutura que Deus quer forjar em você. Porque, irmãos, à luz das Escrituras, nós precisamos nos colocar à disposição de passar pelas provas para que nós sejamos aprovados. Eu tenho falado disso muito em quase todo o culto que eu vou ministrar. Eu acho que Deus está nos incomodando a estarmos preparados para as provações. Irmãos, necessariamente, eu não estou jogando praga no você não, mas necessariamente você vai passar por provas. Assim como os alunos do ensino médio e ensino fundamental precisam que seja aplicado sobre eles provas, para que eles sejam aprovados e consigam assim conseguir êxito, passar de ano, nós precisamos ser provados. Nós precisamos ser colocados à prova para que a nossa caminhada seja uma caminhada de fidelidade e de aprovação de Deus para conosco. Deus quer nos aprovar
para então Ele atender os nossos pedidos, caso estejamos preparados para os tais. Percebam que no texto que nós lemos, nós vamos ver algumas coisas que foram trazidas como prova para a vida de Ana, e a colocando à prova para saber se ela estava mesmo pronta para conceber, pronta para receber um filho. Ana era uma mulher incapaz de conceber, mas ela optou por clamar a Deus por um filho. Preste atenção, porque esta reação de Ana é que vai fazer toda a diferença mediante as provas que ela for passando. Se a opção de você, ao não poder obter, ao não poder conceber, ao não poder ter êxito naquilo que você está pedindo ao Senhor, por causa das suas debilidades, porque você não tem dinheiro para comprar, ou por qualquer outro tipo de coisa, a solução está em você observar aonde você tem que clamar. Se você não está disposto a clamar a Deus por um filho, se você não está disposto a se posicionar diante de Deus para ter filhos espirituais, para conseguir êxito naquilo que você está pedindo ao Senhor, você não vai conseguir ter êxito no mundo espiritual. Você pode até conseguir, até comprar, até fazer toda uma manobra que você possa conseguir o que você quer, mas não vai estar relacionado à vontade de Deus. Gente, tem muita gente que tem muita coisa que não foi Deus que deu. Não foi Deus que deu. Tem muita gente que tem muita coisa que com certeza Deus permitiu, para saber se aquela pessoa de fato é crente ou não. Eu falo, irmãos, tem muita gente que se fosse crente, ou se fosse rico, não era crente não. Se tivesse dinheiro, porque parece que a igreja é assistência social da riqueza, né? Eu vou na igreja buscar minha cesta básica hoje. Aí vem, vou levar um tanto para ganhar outro, né? Vou entregar isso, vou ficar rico. E Deus... O dia que ganhasse dinheiro bastante mesmo, irmãos, o primeiro lugar que ele ia deixar de ir era na igreja. Porque o pastor fica falando, porque o irmão fica batendo. Aí o outro vem aqui falar de missões, fala que a gente tem que ser ofertante, porque é uma das maneiras de você ser missionário. Aí vai começar a mexer com aquilo que vai se tornando Deus. O Deus da sua vida começa a fazer valer ali aquilo que você realmente é, que estava entranhado dentro de você. Se nós estamos pedindo a Deus, irmãos, uma vida de relacionamento com o Senhor, nós precisamos nos submeter às provas, às provações, aquilo que Deus tem para nós. Você quer vencer na vida, então comece a observar isso por uma ótica espiritual. Eu o pedi ao Senhor. Para que nós possamos entender e atender os pedidos, ou reconhecer que estamos pedindo algo correto e coerente diante do Senhor, nós precisamos primeiro, irmãos, aprender a lidar com os rivais. Eita, porque a Ana foi exímia nesse negócio. A Ana foi fera. Tinha uma tal de Penina, que essa mulher, ela não era crente não. Ô mulherzinha tribulada. Ela devia ser amiga do Ofni e do Finés, que depois no texto também fala que eles eram filhos de Belial. Porque essa mulher era provocativa. Ela era terrível. Ela coloca sobre a vida de Ana mais amargura do que a própria Ana já tinha. Mais angústia do que a própria Ana já tinha. Você imagina? Primeiro que já era complicado. O cara era casado com duas mulheres. Uma dá um trabalhão, não dá, irmãos? É ou não é? Quem concorda, diga amém. Ia sair uns amém aí, mas esse cara é doido mesmo. Misericórdia. Né? Irmãos, na certa ia dar problema. O convívio ia ser problemático. A coisa não ia fluir. Então fica imaginando Penina. Lero, eu tenho filho, você não tem. Lá. Deus está te castigando. Você não vale nada. Deus... Uma mulher extremamente rixosa, complicada, e que mesmo assim, ainda assim, era alimentada pelo Eucana, porque o Eucana era um cara legal. O Eucana era um cara bom, não é? Aquelas pessoas que entregam a cesta básica para os outros, né? Olha, que menino legal. O ruim da história era Penina, mas Ana era amargurada, Ana sentia dor, e aí de repente vem um marido lento e começa: Ana,
por que você está chorando? Eu vou fingir que eu sou Eucana, tá? Ana, por que você está chorando, meu amor? Ana, por que você não come? Por que estás triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Irmãs, só as irmãs, vocês acham que o Eucana falou assim com Ana? Sério mesmo? Por que você não está comendo? Você parece besta, só. Por que você está andando triste aí? Eu te dou de comer, ué. Você não comprou um sapato para você agora, dia das mães? Deve ser besta. Oh, que negócio tonto é esse? Eu não sou melhor, que é muito homem nessa casa, rapaz. Eu dou conta de 2. Aí vem aqui reclamando negócio de filho. Irmãos, em determinado momento, o cônjuge se torna um rival, né? Se torna um adversário. Você tem que lutar contra o inimigo. Às vezes o inimigo dorme ao lado, não é assim que a gente fala? Ah, mas a Penina era muito pior, pastor. Será, irmãos? Porque tem palavras que nós ouvimos dentro do casamento, dentro do relacionamento conjugal, que ferem mais do que um tapa no rosto, que deixa a gente totalmente desestabilizado. Isso acontece. A gente tem que aprender a lidar com os rivais. Percebam que, mesmo assim, a Ana estava disposta a ter uma vida o quê? De oração. Ao invés de ela contra-atacar Penina, ao invés de ela contra-atacar o próprio marido, ela se posiciona e chora amargamente. Ela se posiciona ao ponto de ser reconhecida como uma bêbada, como alguém embriagada. Aí vem o terceiro rival, o pastor da igreja. Vocês achou que não ia sobrar para o pastor? Chega o Elisão, velho. Ei, você está bêbado, é? Toma vergonha na sua cara. Você vem para a igreja alcoolizada, e você pensa que dobra o joelho e fica orando. Se fosse aqui em Nova Alvorada do Sul, tinha saído da igreja. Não tinha? Se fosse eu chegar e falar: ô João, essa roupa de skatista esquisita aí. Não, pastor, esse aqui é o meu manto, ele fala. Porque a reação de Ana fala assim: não me tomes por vadia, não me tomes por uma mulher incoerente e irresponsável. Eu estou clamando ao Senhor por um pedido, eu estou pedindo ao Senhor algo. E aí o pastorzão olha e fala: eita, que mancada que eu dei. Vá em paz. Quando ele fala essa palavra, Ana descobre quem era o seu maior rival: as suas angústias e aflições. Se nós não estivermos dispostos, irmãos, a aprender a lidar com os nossos rivais, nós não vamos conseguir entender aonde nós precisamos chegar. Nós não vamos conseguir entender qual é o propósito de Deus para nós, porque nós vamos lidar com a rivalidade do mesmo sexo, nós vamos lidar com a rivalidade no casamento, nós vamos lidar com a rivalidade eclesiástica, mas se nós não aprendermos a olhar para o espelho e indicar em nós aquilo que está tirando o nosso relacionamento com Deus, nós não vamos ter força para clamar ao Senhor. Porque antes de Ana orar, ela chorou amargamente, porque ela estava angustiada e aflita por não ter aquilo que ela tanto queria. Depois que ela lidou com seus rivais, ela olhou para o sacerdote e ela falou assim: eu estou orando, me derramando na presença do Senhor. Se você não aprender a lidar com seus rivais, irmãos, você não vai ter uma condução de chegar ao objetivo daquilo que você quer para a sua vida. Aprenda a lidar com seus rivais, principalmente com você mesmo. Porque quando a gente fala da Penina, quando a gente fala do Eucana, quando a gente fala do Eli, parece que a nossa luta é contra pessoas que estão se levantando contra nós. Mas se nós estivermos estabilizados diante do Senhor, tendo em nós a paz que excede todo entendimento, quando dobrarmos os nossos joelhos, não vai ser para chorar amargamente, mas vai para ser para nós nos posicionarmos e nos derramarmos na presença do Senhor. Esta é a segunda ação que você precisa ter para você receber o que você quer da parte do seu Deus. Derrame sua alma diante do Senhor. Irmãos,
Entregue isso de maneira completa. Não faça isso de maneira parcial, mas seja integral no seu relacionamento com Deus. Seja integral na sua condução da vida, porque, irmãos, preste atenção. Vocês já ouviram o ditado? Não dá para se pegar o leite derramado, né? Uma vez que se derramou, ele se espalha. Você pode até tentar pegar um pouco, mas não vai dar. Ele vai estar contaminado, não vai ter mais uso, não tem mais o que fazer. Você usar essa figurativa para que você se derrame no altar do Senhor, irmãos, algo definitivo. Se você está disposto a se derramar no altar do Senhor, ou se você já esteve disposto a se derramar no altar do Senhor e você saiu de lá, significa que você nunca se derramou. Porque se você se derramar, não tem mais volta. Se você se derramar, você vai se esvair na presença de Deus, e Ele vai tomar conta de tudo. Você não vai ser contaminado, você vai ser contagiado, e você vai levar outros a encher-se do Senhor. Foi por isso que eu pedi para vocês pegarem na mão do outro e começarem a impulsionar, a se encher e transbordar de mais de Deus. A partir do momento que Ana descobre que a paz de Deus excede todo entendimento, ela se posiciona a se derramar no altar do Senhor. Irmãos, a prática disso, a lógica disso, é Ana ir para casa, simbolicamente, já grávida. O derramar-se diante do Senhor faz com que ela coma, tenha alegria no seu rosto e volte para sua casa. Ela voltou para casa confiada que as promessas de Deus se cumpririam sobre a vida dela. Ela passou pelo crivo das rivalidades. A mulher do marido, o sacerdote, a sua própria essência pecaminosa sendo destruída. E quando ela se derrama no altar do Senhor, ela descobre que a paz de Deus muda tudo e transforma caráteres. Ela descobre que a paz de Deus é transformadora e revigoradora. Quando Ana se derrama no altar do Senhor, o posicionamento dela é um posicionamento de caminhar confiadamente, ao ponto de ela sair para casa, voltar para o seu lar, sorrindo, rindo à toa, brincando. Eu imagino que ela falou assim: Eucana, você até tentou me desanimar, mas eu vou vencer. Como é que é a musiquinha, Paulo? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Quando eu chegar em casa, a vitória tem sabor de mel. E o Eucana já foi tramando aqui: quando chegar em casa, você vai ver quem vai pegar quem. E foi o que aconteceu. Quando eles chegaram em casa, o Eucana mandou ver, irmãos. Pegou a mulher dele e ela engravidou. E ela pôde receber da parte do Senhor aquilo que ela tanto queria. Mas pastor, será que é tudo isso mesmo ter filhos? Será que é tudo isso mesmo conceber? Irmãos, esqueça o natural. Porque esse contexto era o contexto da época, onde uma mulher era rechaçada praticamente porque não tinha filhos. E preste atenção, porque o Eucana era um cara legal, o Eucana era um cara bom. Só que quando o Eucana, ele dava a parte para Penina, ele dava uma parte dobrada para a sua mulher Ana. E quando ele dava essa parte para Ana, a Bíblia fala assim que, olha, porque ele amava a Ana, apesar de. O que é apesar de para você? Existe uma condição aqui não muito legal, não muito boa. Olha, eu estou te dando comida, apesar de que você não é produtiva como eu esperava. Você pode colocar o que você quiser nesse apesar de, mas havia uma convicção no coração de Ana ao ela se derramar e vencer essas rivalidades. Ela estava convencida que Deus alcançaria ela e ela seria mãe de filhos. Pode ser que você não esteja colocando isso sobre a sua vida, às vezes por ser homem, ou às vezes por ser uma mãe que já não gera mais filhos. Mas posicione-se a entender que existe uma filiação espiritual, existem pessoas que estão aí dispostas a ser alcançadas por você, e você precisa trabalhar para que isso aconteça. Há uma condição para nós, irmãos, nos derramarmos de alma por completo no altar do Senhor. Não tem mais volta. Se você recebeu Jesus como Salvador da sua vida, não adianta querer fugir desse negócio. A coisa vai acontecer em nome de Jesus. Pastor, eu pedi isso ao Senhor. O que você tem pedido ao Senhor? É filhos?
é vida com Deus, é relacionamento com Deus, então pontue-se a derramar a sua alma diante do Senhor. E uma vez derramado, irmãos, não dá para juntar mais os cacos. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 4, fala que aqueles que experimentaram do dom de Deus, aqueles que experimentaram do Espírito Santo, uma vez que eles abandonam isso, eles deixam isso, ou eles apostatam da fé, esses não podem mais retornar, sabe por quê? Porque eles estarão crucificando Cristo mais uma vez. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4, depois você lê isso. É exatamente o contexto de uma vida de derramado. Alguém que se derramou na presença do Senhor, uma vez que quer juntar os seus cacos, não há mais possibilidade. Uma vez que quer tentar trazer à tona de novo aquilo, não, você já foi contagiado pelo Espírito Santo. Se você, naturalmente, quiser fazer isso, você está apostatando da fé. Derrame-se no altar do Senhor com toda a sua vida, porque isso trará recompensas celestiais para você. Por último, irmãos, eu quero convidar você a ter as mesmas atitudes de Ana e Eucana. Adore ao Senhor, reverencie ao Senhor. Eucana, quando ele saía da sua casa para levar a sua família para o templo, ele saía para adorar ao Senhor. Quando Ana descobre que Deus estava agindo em seu favor, Ana se posiciona a adorar ao Senhor. No último versículo: por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Se você quer, irmãos, ter seus pedidos atendidos, comece a adorar ao Senhor. Se você quer ver os seus pedidos sendo estabelecidos como uma verdade sobre a sua vida, adore ao Senhor. Você sabe por que isso tem que acontecer, irmãos? Porque a adoração, ela tira o foco de qualquer coisa que esteja te permeando. Se você vem para a igreja adorar e fica pensando no que está acontecendo em casa, você não está adorando. Você até pensa que está, mas não está. Entenderam? Sabe aquela conversa que às vezes você vai ter com a pessoa, você fala assim: presta atenção em mim, você não está me prestando, você não está me ouvindo. Não tem esses negócios? Tem. A minha pergunta é assim: o que eu falei? O que eu falei? Eu falei: você falou assim. Entendi nada, irmão, que ela falou. Tem hora que... Deixa o celular aí, meu bem, agora nós conversar. Mas eu estou te ouvindo, o que eu falei? Ele podia ter anotado, ou então gravado no celular, pelo menos, para dar um migué direito, né? Que, irmão? Não consigo lembrar. Adoração ao Senhor é a mesma coisa, é uma concentração exclusiva. Não dá, irmãos, para a gente pegar e ter uma vida para com Deus, dividindo ela com as coisas do mundo. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Não tem uma lógica de misturar ou trazer uma equiparação, não. Você é templo do Espírito Santo de Deus, então adore, porque você não está saindo para ir para o templo, você é Ele. É uma vida de constante adoração. A lógica do texto, a prática contextualizada da época, eles iam para o templo e ali eles adoravam ao Senhor. Você é o templo, a adoração é contínua, é 24 horas, você não para de adorar. Adore ao Senhor em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Sabe o que isso vai fazer? Vai fazer você esquecer os seus pedidos. E tudo vai estar entregue diante do Senhor, e Ele vai ser resolutivo em te atender naquilo que lhe é necessário. Não é sobre o que você quer, irmãos, e nunca foi. É sobre o que Deus quer te dar e vai te trazer recompensas eternas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para encerrar, irmãos, eu quero que você entenda que nós precisamos ter a mesma atitude de Ana quando ela diz: eu o entregarei ao Senhor. Você tem cumprido os votos que você tem feito diante de Deus? Porque uma vez você disse assim: olha, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. A partir de agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem já fez essa confissão de fé, diga amém. Se você não fez, hoje é dia, hein? Se você não fez, hoje é o dia de você fazer isso. Porque isto é um sinal de comprometimento. Eu entrego a minha vida ao Senhor. É um voto, queridão. Se você entregou, já não é mais sua. O que você está correndo atrás de dinheiro? O que você está correndo atrás de bens? O que você está correndo atrás de um grande amor? O que você está correndo atrás disso, daquilo, e não de ter uma vida totalmente dedicada ao Senhor? Ana é a mulher espetacular que nós admiramos porque ela entregou ao Senhor. A pergunta é: você está disposto a entregar?
será que você não ia ficar com Samuel assim? Deus, sabe, meu filho, esse menino ainda está mamando. Não vou entregar não, vou entregar não. Fala sério, irmãs. Vocês entregariam mesmo? Entregaria, irmã Vanderlei, no Melk? Que é doido. O Melk é maneiro. Pastor, o Melk vai morar lá na igreja a partir de hoje. O senhor vai conduzir ele lá. Irmã Vanderlei chegar na igreja, o Melk ia estar rodando no manto aqui. Irmãos, essa mulher fez a escolha mais difícil da vida dela. Ela entregou aquilo que ela tinha pedido ao Senhor. Presta atenção que eu vou falar um negócio muito sério. Às vezes você pediu para o Senhor coisas materiais e Deus te deu, e você não usa isso para glorificar o nome do Senhor. Às vezes você pediu um casamento abençoado e Deus te deu, e você não conduz a sua família no altar do Senhor. Às vezes você pediu uma série de coisas ao Senhor e você não tem entregado ao Senhor. O Deus que te deu o emprego é o Deus que pode te tirar porque você não é fiel na sua vida financeira com o Senhor. O Deus que te deu um casamento lindo, maravilhoso, pode matar você, porque o casamento é até que a morte o separe. Você achou que eu ia falar que você podia separar? Vai carregar a cruz até a morte, mas Ele pode matar você. Ou nós entregamos a nossa vida ao Senhor, ou nós vamos sempre olhar para Ana com olhar de admiração e nunca com olhar de recíproca. Eu vou fazer igual. Aprenda a lidar com seus rivais, irmãos, em nome de Jesus. Principalmente olhando para dentro de você e vencendo as angústias e as ansiedades. Tenha vida de adoração, exclusiva vida de adoração ao Senhor. Olhe para você e tenha uma vida de adoração exclusiva. Não concentre-se nas coisas da terra, mas concentre-se nas coisas do Senhor.